Olá, meu nome é Gustavo Domingos Martins, eu sou aluno de Engenharia Elétrica do segundo semestre e eu irei apresentar o meu trabalho da matéria de Legislação, Ética Profissional e Cidadania, ministrada pelo professor Wilson. E o tema do meu trabalho consiste na energia fotovoltaica na agricultura, o uso de painéis solares em sistemas de irrigação. Pois bem, trata-se de utilizar painéis solares para o controle e automatização dos sistemas de irrigação. Desse modo, o acesso à água, à energia elétrica e água é essencial para o desenvolvimento e progresso na agricultura e qualidade de vida, principalmente em regiões que os recursos são escassos, como a região norte e nordeste. E o objetivo é implementar um modelo autossustentável baseado em placas fotovoltaicas para a produção de energia limpa direcionado para o abastecimento de equipamentos agrícolas e e bombeamento de água. Vamos lá. Agora eu irei introduzir vocês à minha pesquisa. A questão energética é um dos tópicos de extrema importância na atualidade, pois a qualidade de vida de uma sociedade está diretamente relacionada com o consumo de energia. Pois bem, isso é notório, pois em quais atividades do seu dia a dia que você não usa energia elétrica ou energia em si? Então, note-se a dependência da sociedade à energia elétrica. Nesse sentido, a segurança no suprimento de energia está associada a questões ambientais, como a redução dos combustíveis fósseis e as secas que afetam a produtividade de algumas regiões, como o Norte e Nordeste mencionado anteriormente. Assim, uma das formas de garantir o suprimento de energia elétrica seria a implementação de sistemas energéticos com base alternativas e renováveis. Dentre essas perspectivas, nota-se as placas fotovoltaicas, aplicadas nos sistemas de irrigação, uma excelente alternativa para dar continuidade na produção de forma sustentável. Neste trabalho será apresentado aplicações da energia solar direcionada na área agrícola, para maior desenvolvimento do setor e combate ao impacto ambiental. O objetivo é implementar um modelo autossustentável utilizando placas solares para a produção de energia elétrica direcionada para o abastecimento do maquinário agrícola e bombeamento de água. Com isso, promover economicamente a agricultura para maior retorno financeiro. E sob esta ótica, e sobre esse objetivo, surgiu o questionamento em mim sobre a minha pesquisa em si, e o questionamento foi: como tornar possível esse sistema na agricultura familiar? Para responder à pergunta do problema, foram levantadas três hipóteses, as quais são: 1. Avaliação das necessidades. 2. Dimensionamento do sistema solar. E terceira, análise financeira do sistema dimensionado. Essa pesquisa foi dividida em 9 tópicos. Em sua estrutura, o primeiro tópico introduz o tema, o segundo tópico, a energia fotovoltaica na agricultura, apresenta o objeto de estudo, a sua justificativa e um embasamento por que isso é importante. O terceiro é o desuso de painéis solares em sistemas de irrigação e o problema a ser resolvido. O quarto, o uso de painéis solares em sistemas de irrigação, apresenta solução para o problema, ainda introduz como e quais hipóteses para resolver o descontrole. O quinto, a metodologia, descreve os métodos utilizados durante a realização da pesquisa. O sexto tópico apresenta os resultados e o sétimo, as discussões realizadas a partir dos resultados. O oitavo apresenta as conclusões de todo o trabalho e o último indica as referências utilizadas para a construção desse artigo. Com isso, devido ao papel fundamental da agricultura na economia brasileira, deve-se estudar acerca do assunto, com o intuito de aprimorar a área e solucionar os problemas decorrentes. Deste modo, observa-se como forma de aprimoramento do meio um sistema de automatização de irrigação através de um sistema de energia fotovoltaica devido ao grande consumo de energia. Essa é uma alternativa limpa e sustentável e elimina o uso de combustíveis fósseis. Dessa maneira, alcança um avanço significativo. Agora vamos analisar a energia fotovoltaica na agricultura e suas vantagens e desvantagens no meio. A implementação da energia fotovoltaica na agricultura apresenta uma ótima alternativa sustentável ao setor. Deste modo, percebe-se alta demanda energética e, com isso, a redução do grande uso de combustíveis fósseis, responsáveis pelas emissões de gases poluentes na atmosfera, acelerando o desequilíbrio ambiental.
Segundo as pesquisas divulgadas pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, nota-se a atividade pecuária e a agricultura respondem pela maior parte do uso de energia. A atividade pecuária e o setor de energia aparecem como as principais fontes de gases de efeito estufa entre os municípios mais emissores do sul do país. A região liberou 195 milhões de toneladas brutas de gás carbônico equivalente na atmosfera em 2018, correspondente a 10% do total nacional. A agricultura e a pecuária correspondem à maior parte, 46% desse total, enquanto o uso e a produção de energia correspondem a 33% do volume de gases liberados na região. E essa porcentagem corresponde ao volume de gases liberados na região daquele ano. De acordo com os dados publicados, evidencia como a quantidade de gases liberados é superior à quantidade de energia utilizada e produzida. Entre os gases considerados na pesquisa, tem ênfase o gás carbônico, principal agente no efeito estufa. Observa-se que Suede Wilma Caldas Mello, por sua vez, preleciona que, de modo simplificado, esse trabalho entende como desenvolvimento rural um processo complexo, necessariamente multidimensional, que envolve uma diversidade de atividades, um amplo espectro de relações sociais e múltiplos atores, mas que tem como protagonista a agricultura familiar. Seus objetivos são mais includentes e democráticos, consideram a redução da desigualdade social, mitigação da pobreza e geração de melhores condições de vida para as populações rurais, e suas práticas e estratégias. Necessariamente consideram as potencialidades dos ecossistemas locais e a preservação das paisagens, florestas e do meio ambiente como um todo. Nesse sentido, é notório a necessidade de reduzir o esgotamento dos recursos, assim criar sistemas de reaproveitamento dos recursos renováveis com foco na sustentabilidade na busca pelo equilíbrio ambiental. Nota-se que Vitória Irmã Gonçalves Lopes Farias Freitas, ao referenciar sobre o assunto, discorre que, aliado a isso, a questão da escassez de água no Brasil nos últimos tempos, ao passo que a geração de energia tem se tornado cada vez mais cara para as empresas nesse contexto, surge a necessidade de fontes alternativas de energia. Assim, o uso da geração de energia através de painéis fotovoltaicos em pequena escala resultará em redução do uso da energia distribuída pelos concessionários e, consequentemente, os impactos ambientais decorrentes da geração de energia por parte das geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica. O que, neste viés, fica clara a importância da implementação nas placas solares no setor agrícola, visto que é um meio responsável por grande parte da escassez de recursos naturais e, consequentemente, afeta o equilíbrio ambiental. Outro fator a ser analisado é a logística da distribuição de energia, pois esse sistema demonstra ser autossuficiente, ou seja, não depende da energia distribuída pelas grandes empresas. Assim, devem ser analisados os problemas relacionados ao projeto. Agora eu vou abordar os problemas, que os problemas ficam diretamente relacionados com o desuso de painéis solares em sistemas de irrigação. Com o intuito de tornar o sistema de irrigação mais dinâmico e eficaz, analisa-se a implementação de painéis solares de modo que aumente a produtividade e reduza o impacto ambiental. Entretanto, percebe-se a pouca utilização desse mecanismo no meio rural, principalmente entre os pequenos produtores, sendo esses os que mais precisam. Diante desse problema, é feito o seguinte questionamento, como mencionado anteriormente: como tornar possível esse sistema na agricultura familiar? Observe-se que a origem do problema, apesar de tudo, esbarra em diversas barreiras socioeconômicas, como a escassez de informação, dificuldades financeiras e comerciais. A maioria desses problemas poderia ser superadas com uma maior participação do Estado em instituições que incentivam o desenvolvimento rural. Assim, diversos problemas que caracterizam o setor agrícola, o incentivo à implementação de sistemas fotovoltaicos de irrigação é um fator interessante a ser adotado, de maneira a diminuir as dificuldades de produção atreladas à disponibilidade hídrica e energética nessas regiões. Veja que a dificuldade de implementar esse mecanismo está diretamente ligado ao custo da instalação e à falta de conhecimento por parte desses produtores e pessoas, enfim. E não reverter esse desuso de placas solares aplicadas à irrigação mostra um descaso com o meio ambiente e uma forma de regresso.
já que o mecanismo permite uma evolução nas produções e colheitas. Não usar isso seria um desperdício do potencial de crescimento do meio agrícola. Assim, deve-se analisar as soluções para combater esse problema diante o tema. As soluções estão relacionadas ao uso de painéis solares no sistema de irrigação, claro. O uso de painéis solares em sistema de irrigação é uma ótima opção para dinamizar o sistema agrícola, visto que é um mecanismo autossuficiente e com isso não precisa da intervenção humana para seu funcionamento. Essa estratégia ajuda a resolver outros problemas, como a escassez de água em algumas regiões e a redução de combustíveis fósseis. Outro ponto é o aumento da produtividade, consequentemente, o maior retorno financeiro para o produtor. Entretanto, para solucionar essa problemática, foram elaboradas 3 hipóteses para resolver o problema. O problema seria o problema seria o desuso dos painéis solares, que levanta o seguinte questionamento: como tornar possível isso para a agricultura familiar? E para isso foram elaboradas as 3 hipóteses mencionadas anteriormente. A primeira hipótese consiste em avaliação das necessidades, ou seja, é um processo que envolve uma análise crítica e identificação e compreensão das necessidades do território para, de fato, pôr em execução o projeto de forma adequada. Não só necessidades do território, mas necessidades da comunidade, enfim. É uma análise das necessidades de todas as carências que envolvem o projeto. A segunda hipótese é um dimensionamento do sistema. É um projeto crítico na implementação de um sistema fotovoltaico eficaz. Envolve determinar o tamanho apropriado do sistema para atender às necessidades de energia de um local específico. Essas 2 hipóteses acima se apresentam como forma de planejamento do projeto e sua demanda para suprir suas carências, mas ainda não resolve por completo o problema, pois não aborda o custo do projeto, sendo que é o maior problemático. A terceira hipótese é a análise financeira do sistema dimensionado. É crucial para determinar a viabilidade econômica do projeto. A análise financeira envolve a avaliação dos custos iniciais, economias esperadas e, ao longo do tempo, o retorno sobre o investimento. Em muitos casos, os sistemas solares oferecem economias significativas ao longo do tempo, juntamente com benefícios ambientais, tornando-se uma escolha atraente para residências, empresas e instalações industriais. No entanto, é essencial considerar todas as variáveis e personalizar a análise de acordo com as condições específicas do projeto. Um exemplo de como os sistemas solares oferecem uma economia significativamente é analisar como, nos últimos anos, a crescente instalação de placas fotovoltaicas residenciais, pois elas abaixam consideravelmente o valor das contas de luz, de energia e das casas e condomínios, enfim, e outras instalações. Então, percebe-se como que é um investimento que vale a pena ser feito. Em seguida do problema, assim conclui que é crucial tomar medidas de análise e verificação para tornar possível o sistema solar específico para cada caso, baseado nos dados coletados da avaliação feita, seguidos das dimensões planejadas e os lucros estimados do projeto. Em seguida do problema apresentado, começa o processo metodológico do artigo. A metodologia é um estudo dos métodos, técnicas e procedimentos utilizados em uma determinada pesquisa, área do conhecimento, campo de estudo ou disciplina para a realização do projeto. Em outras palavras, é a maneira pela qual o responsável pelo trabalho acadêmico avalia, conduz e projeta o trabalho. Ela define como os pesquisadores coletam dados, realizam análises, conduzem experimentos, elaboram questionários, entrevistam pessoas e assim por diante. O primeiro passo desse projeto foi definir o objeto de estudo e elaborar um tema relacionado ao meu curso. Este passo foi elaborado pelo conhecimento do pesquisador acerca da temática desejada. Depois que foi construído um banco de dados com artigos encontrados em sites como Google Acadêmico, portal de periódico CAPES, devido à quantidade de materiais fornecidos e à qualidade e confiabilidade deles. Os artigos escolhidos foram essenciais para o desenvolvimento do trabalho. Através deles foram encontrados alguns resultados. Foram encontrados cerca de milhares de artigos e pesquisas e
nesses sites, nesses websites, material suficiente para dar início à pesquisa, mas foi feita uma avaliação sobre a veracidade dos conteúdos para garantir confiabilidade ao trabalho. Logo após deu início à introdução, que serve para introduzir vocês e apresentar o tópico abordado, o qual foi dividido em partes. Em seguida, no tópico 2, foi apresentado novamente o objeto de estudo, aprofundado com base no banco de dados selecionado. O tópico 3 foi anunciado a problemática. Em complemento ao tópico 4, foi apresentada a solução dessa problemática. Este tópico, o quinto, descreve a metodologia utilizada durante o desenvolvimento dessa pesquisa e os passos seguidos. Assim, nota-se que a metodologia é formada por passo a passo para direcionar os pesquisadores durante a pesquisa. Com metodologia aplicada, foram alcançados os resultados a seguir. Os resultados encontrados mostram que a adoção de sistemas solares na agricultura é uma opção altamente viável e promissora, a fim de organizar e demonstrar os resultados obtidos para a compreensão do tema. Foi exposto de acordo com a organização do sumário. Dando início, vamos para a energia fotovoltaica na agricultura. Conforme a energia elétrica avança dentro das atividades agrícolas, observa-se o crescimento conjunto na produtividade rural. Deste modo, o uso de fontes renováveis no meio rural auxilia no desenvolvimento das atividades rurais. Nessa perspectiva, a energia fotovoltaica possui um bom potencial. De acordo com Arlindo Fabrício Corrêa, fica evidente a energia fotovoltaica na agricultura. Ainda conforme observado na figura, a energia solar impactou na agricultura, trazendo maior produtividade, produtos de melhor qualidade e uma melhor gestão dos recursos naturais, mostrando que a maior disponibilidade da energia realmente promove as atividades agrícolas. Ou seja, a disponibilidade de energia aumenta e desenvolve as atividades agrícolas em diversas áreas e fatores. Desse modo, diversas atividades rurais são estimuladas por meio da utilização da energia produzida para compensar o consumo elétrico proveniente da rede de companhia de energia ou para utilização em aplicações isoladas. Portanto, as aplicações fotovoltaicas, especialmente aquelas para atividades produtivas, têm um potencial considerável para atender às preocupações ambientais e contribuir para a realização de agricultura sustentável e do desenvolvimento rural. Todas as partes interessadas envolvidas na disseminação e o uso desses aplicativos precisam desempenhar suas respectivas funções para atingir esse potencial. E com isso, foi encontrado dois gráficos que eu irei apresentar para vocês, dois gráficos que demonstram as atividades rurais desenvolvidas com energia solar e como foi impactante o uso desses sistemas na agricultura. Eu vou apresentar aqui para vocês. Compartilhar a tela. Compartilhar. Neste primeiro gráfico, as atividades rurais estimuladas com energia solar fotovoltaica. A atividade que mais foi estimulada, que mais teve progresso, foi o bombeamento de água. E segunda foi a irrigação. Dois tópicos que envolvem a nossa temática, que é a energia solar fotovoltaica, o uso de painéis solares em sistemas de irrigação. Então, a partir desse gráfico, nota-se como essas duas vertentes são altamente desenvolvidas com a energia solar. E em seguida vem a iluminação, cercas elétricas. Já no segundo gráfico, mostra o impacto do sistema fotovoltaico na agricultura. E nesses impactos temos maior produtividade, produtos de melhor qualidade, melhor gestão de recursos, menos perdas e aceleração na produção, mais animais podem ser criados. Isso aqui já envolve um pouco da pecuária, mas ainda assim é um impacto na agricultura. Produtos novos e mais comercializados. Múltiplas colheitas por ano e mais terra a ser cultivada. Se percebe que aumenta o número de colheitas e maior produção porque não depende mais do fator climático, que é chuvas, enfim. E agora é independente. O ano todo está sendo produzido por esse sistema de irrigação. Em seguida, nós vamos para o desuso de painéis solares em sistemas de irrigação.
Uma das principais barreiras que afetam os pequenos produtores são as dificuldades de acesso à terra, água e energia, além da falta de capital inicial de investimento em sua própria infraestrutura. Nesse cenário, o sistema de placas fotovoltaicas se apresenta como opção, desde que consiga uma forma de financiamento desse projeto. Observe-se o estudo realizado por Licínios Dimitrios de Alcântara. Nesse estudo realizado por Licínios, ele mostra um dos bancos que fazem financiamento de crédito rural na linha Pronaf Eco. É um banco da Amazônia, muito utilizado no estado do Paraná. No levantamento efetuado, foi utilizado o ano de 2018, que mostra como pessoas da agricultura familiar utilizaram desse financiamento. Foi investido com empreendimento na eletrificação rural um total de 187 mil para 8 produtores rurais no estado do Pará, sendo a segunda maior aplicação do Pronaf Eco. E a média dos valores para um produtor agrícola foi cerca de 23 mil. Então, contudo, o limite máximo do financiamento pode chegar até 165 mil, considerando que o investimento inicial estimado no sistema fotovoltaico para armazenamento de água e sistema de irrigação para a lavoura está abaixo de 20 mil. Então, nota-se que é um sistema relativamente barato que promove muito desenvolvimento e muito retorno ao produtor. E os custos de operações e manutenções das placas solares são muito baixos e possuem aproximadamente 25 anos de vida útil. Então, é um sistema que tem longo prazo de vida útil, então vai durar por bastante tempo e vai ter alto retorno às colheitas. Enfim. É possível recomendar o sistema como um investimento seguro e rentável para o produtor rural. Assim, caso o pequeno produtor queira financiar a implantação de tecnologias baseadas no uso de energia renovável, promoverá o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável, favorecendo o plantio de culturas como pomares, hortaliças e as denominadas culturas orgânicas, das quais necessitam, além dos nutrientes adequados, de uma regularidade da sua irrigação. Em seguida, vamos para o uso de painéis solares em sistemas de irrigação. A adoção do sistema gera efeitos positivos como aumento da produtividade, qualidade do produto, produção fora de época, consequentemente melhores preços para a venda. Desse modo, os lucros provenientes justificam o investimento feito. Nessa perspectiva, os resultados encontrados pela Maiara Soares Campos condizem com as expectativas. A pesquisadora Maiara Soares Santos fez uma análise da cidade de São Miguel do Guamá, que utiliza um sistema de bombeamento de água para irrigação e obtenção de produtos oriundos da agricultura de pequeno porte. E eles utilizam um sistema de irrigação por gotejamento, que é uma forma de irrigação aplicada por gotas e tem o menor uso, tem uma economia do recurso hídrico, enfim. Eu vou projetar aqui o sistema elaborado pela pesquisadora e aplicado na cidade de São Miguel do Guamá. Vou apresentar aqui para vocês uma forma de utilizar o sistema de irrigação por meio das placas solares. Bem, o sistema consiste nisso, que é a radiação solar vem às placas fotovoltaicas, que vai gerar energia para um regulador e uma bomba no poço, que vai bombear água para o reservatório, que do reservatório vai sair água pelas mangueiras, né? E assim vai irrigar a colheita, e aqui por meio de gotas, mas enfim, você pode usar outras técnicas de irrigação para utilizando esse sistema, né? Mas essa aqui é uma forma que foi utilizada. E assim vai ser irrigado a colheita, tal, vai ter maior produção. E com isso, atendeu de maneira integrada o uso dos recursos renováveis localmente acessíveis, promovendo assim o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável, favorecendo o plantio de culturas como os pomares, hortaliças e as denominadas culturas orgânicas, das quais necessitam, além dos nutrientes adequados, de uma regularidade da sua irrigação. Assim, os resultados obtidos sobre o tema se apresentaram de forma positiva sobre a implementação desse modelo no ambiente rural, superando as expectativas sobre o crescimento da produção e se mostrou um investimento seguro e rentável para o pequeno produtor, pois o retorno financeiro cobre o valor gasto.
Dos resultados assim servirá de base para a composição de discussão a seguir. Bem, agora iremos começar o tópico de discussão, que é uma parte crucial para o texto em que o autor apresenta e analisa os conteúdos mostrados e discute as implicações desses para a compreensão do estudo. Dessa forma, o objetivo é implementar um modelo autossustentável utilizando placas solares para a produção de energia elétrica direcionada para o abastecimento do maquinário agrícola e bombeamento de água. O objetivo foi estabelecida a seguinte pergunta: como tornar possível esse sistema na agricultura familiar? A partir da estrutura proposta, foi decidido sintetizar o problema, solução e metodologia proposto na pesquisa, depois analisar os resultados obtidos e, em seguida, verificar se o objetivo foi alcançado ou não. Inicialmente, o objeto de estudo evidencia a inserção da energia fotovoltaica no meio da agricultura, destacando a sua importância para o desenvolvimento do crescimento do setor e os benefícios para o meio ambiente. Como forma de deixar isso mais popular, surgiu o questionamento: como tornar possível esse sistema na agricultura familiar? Do questionamento surge a problemática do tema: o desuso dos painéis fotovoltaicos em sistemas de irrigação, pois o produtor pequeno muitas vezes não tem acesso às informações nem condições de ter um projeto desse. Como forma de solucionar esse problema, foram elaboradas 3 hipóteses para colocar em prática o projeto. Consiste em averiguar as necessidades de cada produtor a partir da avaliação, dimensionar o sistema PV pautado nas condições descritas nas análises, depois fazer um levantamento financeiro do sistema dimensionado. Na prática, a implementação da energia fotovoltaica em irrigação se mostrou extremamente benéfica para o setor agrícola, visto que houve uma melhoria significativamente na produção e, simultaneamente, um maior retorno financeiro para o pequeno produtor. Foi mostrado formas de financiar o projeto e como é um investimento seguro para o produtor. Outro fator importante é a redução dos impactos ambientais, pois o sistema gera energia de forma limpa e sustentável. Com isso, pode-se confirmar que o objeto da pesquisa foi alcançado, o qual era implementar um modelo autossustentável utilizando placas solares para a produção de energia elétrica direcionada para o abastecimento das máquinas agrícolas e bombas de água. Assim, a discussão permitiu uma reflexão sobre o objeto de estudo, como a energia solar pode agregar no meio rural e na vida das pessoas. O problema por trás do desuso do sistema pensado, a solução por meio da análise das hipóteses e os resultados obtidos. Por fim, as conclusões finais serão apresentadas. Nas conclusões, é feita uma síntese sobre os tópicos abordados durante a pesquisa e finaliza o tema: o acesso à água e energia é essencial para o desenvolvimento e progresso da agricultura e qualidade de vida. Nesse sentido, a inserção da energia fotovoltaica na agricultura se apresenta como uma opção extremamente promissora pela alta demanda energética e para a redução dos impactos ambientais, sendo que esse setor é responsável por grandes emissões de gases poluentes devido ao uso de combustíveis fósseis. Neste viés, surge o foco da pesquisa utilizar os painéis fotovoltaicos em sistemas de irrigação, tornar um sistema autossuficiente, dinâmico e sustentável. O problema surge com a falta do uso das placas solares para as bombas de água. Demonstra uma realidade brasileira cheia de mazelas socioeconômicas. Muitas vezes os pequenos produtores não têm acesso à informação e recursos, e isso dificulta o conhecimento do mecanismo proposto que pode resolver esse problema estrutural e melhorar a qualidade de vida. Diante disso, é importante solucionar a problemática baseada nas hipóteses propostas. A primeira seria as avaliações das necessidades, consiste em averiguar as carências acerca do projeto e levantar dados sobre. A segunda é o dimensionamento do sistema solar, ou seja, projetar e dimensionar o sistema por meio da análise anteriormente feita, pensando na eficiência e local onde será implementado o projeto. Por último, a terceira hipótese, a análise financeira do sistema dimensionado, que consiste no custo e retorno financeiro do sistema fotovoltaico. A metodologia consistiu na construção de um banco de dados utilizado em pesquisas bibliográficas em websites como o Google Acadêmico e portal de periódico CAPES, e foram utilizados esses sites pela quantidade de materiais que eles oferecem e a qualidade de cada artigo oferecido por eles, e enfim.
E os resultados que foram encontrados por meio dessas pesquisas conferem que a aplicação dos painéis na agricultura, especificamente na irrigação, é uma opção viável e com grandes expectativas para o futuro. É demonstrado como essa aplicação beneficia o meio rural em muitos aspectos para o desenvolvimento e crescimento do setor, e também para o meio ambiente, por ser um sistema sustentável que não agride o ecossistema. Para tornar isso possível, alguns bancos oferecem um plano de financiamento para os produtores com menos recursos conseguirem pagar o projeto. Como é um investimento seguro e rentável, os compradores conseguem quitar o financiamento com o retorno financeiro do projeto, visto que esse mecanismo de irrigação aumenta a produção e a qualidade de vida dos produtores e os que convivem em volta do sistema. A discussão feita sobre a temática reforça como é uma ótima alternativa para a agricultura, um sistema de irrigação autossustentável esquematizado por placas solares devido às suas vantagens apresentadas. E o objetivo principal foi alcançado com sucesso, o qual se baseava em implementar um modelo autossustentável e dinâmico, utilizando placas solares na produção da energia elétrica direcionada ao abastecimento das máquinas agrícolas e bombas de água. E durante a pesquisa foi mostrado como efetivar o trabalho. Com isso, foi respondido o seguinte questionamento: como tornar possível esse sistema na agricultura familiar? Foi possível tornar esse sistema na agricultura familiar se apoiando nas hipóteses mostradas, pois a solução analisa da melhor maneira como inserir o uso desses painéis solares em sistemas de irrigação, nas produções menores, de acordo com uma avaliação de cada caso, assim ocorrer um progresso nas colheitas menores e melhora na vida das pessoas. E foi isso, e com isso finaliza a minha pesquisa sobre a energia fotovoltaica na agricultura e o uso de painéis solares em sistemas de irrigações. Muito obrigado. É isso.